Oi, família amada, seja bem-vinda. Vamos ao nosso consultório de hoje? Fiz uma pergunta para você lá no nosso Instagram. Eu quero saber se você já experimentou alguma cura espiritual, se Jesus já curou você. Sim, os evangelhos estão cheios de curas relatadas na experiência entre pessoas que estavam em situação difícil, de enfermidade. E Jesus Cristo, quando as encontrou, fez uma mudança, uma transformação. Com você aconteceu algo assim prático? Eu estava dando uma olhadinha ali nas respostas de muitas pessoas e muitas dizem sim. Muitas delas contam de experiências que tiveram e você pode compartilhar e eu quero ler algumas dessas respostas ainda no programa de hoje. Meu convidado hoje é médico e escreveu um livro sobre as especialidades de Jesus. E eu sei que nós temos vivido tempos muito difíceis, de desesperança, as famílias enfrentando tantas dificuldades, pessoas com ansiedade, depressão e outras tantas doenças que têm sido alarmantes em nossos dias e as dificuldades se entrelaçam com outras tantas e a gente está sempre aqui querendo oferecer para você conhecimento, a informação, levando você a renovar as esperanças para que você continue de pé como família, com dignidade, com muito amor, com muita certeza de que apesar dos pesares, ainda há esperança e uma saída para você. Fique à vontade, nós queremos o seu contato, fala com a gente. Em breve eu já estarei aqui divulgando o nosso WhatsApp, porque eu quero ter direto você aqui comigo enquanto nós fazemos o programa. Por enquanto, me visita ali no nosso Facebook e também no nosso Instagram, aparece aí na tela para você. Deixa eu ver no nosso Facebook, consultoriodefamilia.nt. Se você quiser falar comigo no Instagram, também é facinho, fique à vontade, responde lá a pergunta, tá bom, meus amores? Vamos lá, meu convidado de hoje, além de médico, é também escritor. Tenho aqui em mãos o livro Doutor Jesus e suas especialidades. Quem é o escritor? Quem é o médico? Doutor Marcos Tavares de Oliveira. Bem-vindo, bom tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o convite. Olá, muito obrigado pelas boas-vindas no programa aqui. Muito obrigada, Marcos. Como foi a decisão de escrever esse livro? Enquanto médico, teve um tempo de escrever. Qual o meio que você imaginou que seria este livro para influenciar? Olha, foi um desafio muito grande e foi uma pesquisa também muito importante. A gente via os pacientes, as necessidades, as dificuldades e eu propus uma ideia para poder alcançar essas pessoas, né? A gente acaba atendendo muitas pessoas durante uma semana, a gente vê que cada um tem uma vida, tem uma história, tem uma necessidade, por isso eu tentei juntar tudo e colocar num grande personagem, que é o grande Doutor Jesus, que é aquele que pode fazer milagres e que é aquele que é especialista em você, né? Em cada um. E qual foi, assim, das histórias que mais te marcou enquanto você escrevia? Qual é aquela que te chama mais atenção? Olha, praticamente todas fazem parte de mim, né? É verdade. Então, mas eu começo o livro falando sobre que ainda existe pessoas que amam ao próximo. E eu conto uma história bem curtinha. Eu estava voltando de um plantão hospitalar, era de madrugadinha, e eu parei num pedágio para poder passar, né? E quando eu passei, a pessoa ali que atendia o pedágio falou: olha, o seu carro já foi pago, né? Eu fiquei muito impressionado, falei: quem já pagou? Não, foi o senhor ali da frente, inclusive ele te deixou esse livro. Me deu um livro sobre a esperança, que faz parte da nossa igreja. E eu achei muito interessante essa atitude dele, né? E com isso eu abro o livro, todas as histórias, que ainda tem pessoas que amam ao próximo. E o amar ao próximo não é fácil, é muito difícil. Mas o Doutor Jesus, ele amava tanto as pessoas que ele era especialista em cada área possível, né? E ele fazia milagres impressionantes. Então, basicamente, foi a história que mais me iniciou. Todas elas têm uma característica muito especial para mim. Eu fiquei muito curiosa quando você disse que entre as especialidades de Jesus, você deu destaque à ginecologia, tratando-se do momento em que Jesus tem um encontro com aquela mulher que tinha um fluxo de sangue já há 12 anos.
O que dizer? Como você chega a concluir um diagnóstico, por exemplo, enquanto médico, a respeito daquela mulher? O que poderia ser aquele fluxo de sangue contínuo há 12 anos? É uma história muito interessante, porque no recorrido que Jesus estava fazendo, não era para tratar aquela pessoa. Ele estava indo para a casa de outra pessoa atender. E só um parênteses, eu acho fantástico que Jesus não tinha consultório físico. Verdade. Então ele era um médico que atendia nas casas das pessoas, ele ia aonde tinha necessidade. Muitos milagres eram nos caminhos ali, nos lugares ali arenosos, etc. Então Jesus estava indo fazer uma consulta domiciliar, quando de repente ele sentiu, né, que alguém me tocou. Quem me tocou? E realmente era uma mulher que padecia de uma doença ginecológica, um sangramento de forma crônica. E eu fiz algumas brincadeiras de hipóteses diagnósticas. O que poderia ser? Será que poderia ser alguma neoplasia, algum câncer? Talvez não. Muito tempo, poderia até ter sido, a mulher poderia ter falecido por esse tempo. Eu jogo mais pelos miomas, né? Podem ser miomas, pode até ser uma endometriose. E eu acabo dando um pouquinho mais de detalhes no livro, falando sobre esse possível diagnóstico, né? Mas o que eu acho fantástico foi isso, que nenhum só ato ele faz milagres com várias pessoas, né? Ele vai atender, já vai tratando aquela mulher, já vai tratando outro, e aí ele vai, né? O que isso também tem de significado para você enquanto médico? Já que você observa no médico Jesus, entre tantas especialidades, ele era o homem dedicado, o Deus feito homem dedicado a atender as mais diferentes demandas. Você é um médico que se especializou numa área, mas ter esse conhecimento a respeito de como Jesus tratava os doentes impacta você enquanto médico? Com certeza. Inclusive, é um dos assuntos que eu mais levo para mim e eu tento lembrar todos os dias da mesma coisa. Toda pessoa que entra no meu consultório, eu começo a vê-lo como um futuro candidato do reino dos céus. Isso, para mim, eu acho que é o mais impactante. É uma dificuldade. Segunda coisa, eu tento amar aquela pessoa em pouco tempo. E não é fácil amar as pessoas, né? Porque amar significa escutar. E hoje a gente está numa correria que nós não conseguimos escutar as pessoas, né? A gente já olha, eu acho que é isso, já vai fazendo a receita. Então, esse é o segundo ponto. E essas características eu vejo no Jesus. Eu vejo nas histórias que eu leio, nos relatos dos grandes milagres, e isso eu levo como lema da minha vida. E você consegue, em pouco tempo, criar essa conexão com o paciente? Há 2 semanas eu entrevistei aqui um psiquiatra e ele especialmente trabalha com bipolaridade. E justamente nós falávamos sobre a dificuldade que se tem em fazer diagnósticos, acompanhamento, pela brevidade de uma consulta, especialmente no serviço público, porque é uma agenda infinita, um público imenso, poucos médicos, enfim, é muito difícil. E, claro, o paciente sai muitas vezes desassistido, né? Como é que consegue se conectar com alguém em pouco tempo? O que você tem descoberto? Não é fácil, né? Não é. Eu acho que talvez essa conexão seja um pouco mais difícil do que até você descobrir o diagnóstico da pessoa. Porque a parte técnica nós já temos, né? Nós já passamos por um treinamento, por estudos. Só que o ser humano, às vezes, isso não é estudado tanto como deveria ser. Porque no consultório, no dia a dia, eu encontro pessoas de todos os tipos, né? Pessoas que chegam já reclamando, pessoas que chegam já agradecendo, pessoas que chegam já se abrindo e pessoas que são muito fechadas. Existe uma dificuldade muito grande de a gente obter informações. Então, cada paciente é uma surpresa. A gente tem que tentar entrar no mundo dele, óbvio, ser bem aos limites corretos, né? Mas digamos que é um jogo de você tentar encontrar o problema dele e ele tentar se abrir também, né? Claro. A maior parte dos pacientes, pela necessidade que tem no encontro com um médico, já está aberto, né? Porque ele vai ali buscar auxílio. Então, mas o ponto é encontrar um médico que tenha o coração aberto e isso é precioso de ouvi-lo dizer
desse interesse pelo humano. Vamos aqui a algumas respostas dadas por você. Perguntei se você já foi curado por Jesus, se você, em oração, segundo a sua fé, se você já teve essa bênção da cura. E muita gente dizendo que sim. A Márcia Azevedo diz: meu marido, meu pai e meu enteado foram curados. Bendito seja Deus. A Marina diz: cura emocional. Ela encontrou em Jesus cura emocional. A Jéssica diz: sim, eu era alérgica a gatos, 31 anos sem poder chegar perto de um gato. Quando eu chegava, os sintomas eram terríveis, rosto inchava, fechava os meus olhos, falta de ar. É aquela alergia clássica e bem arriscada, né? Então, um dia resolvi orar e pedir a Jesus a cura. Eu resolvi orar e queria muito ter gatinhos. Então, sonhei que estava beijando gatinhos fofinhos. Demorei uns meses até ter coragem de testar. Mulher de pequena fé, ela diz. Mas quando testei, ok, curada. Um mês antes eu havia sentado no mesmo lugar que um gato e passei mal. Agora estou curada. Adotei 4 gatos. E ela diz: obrigada, Jesus. Eu fui curada do estresse pós-traumático, bronquite. E ela põe etc, etc. E aí, doutor? Que dizer, né? Curada de uma alergia e de outras questões como bronquite, que está associado, enfim. Jéssica, Deus seja louvado por isso. Quer comentar, doutor? Tá tudo certo aí? Tudo certo. Por aí, né? A Vera também diz que sim, a Francisca, a Teixeira e você aí de casa. Mais uma, essa daqui, olha só. A Risa diz: eu tomei um tiro, levei um tiro na altura da cintura. A bala entrou de um lado e saiu do outro, a 2 milímetros da minha medula. Deus me livrou. Bendito seja Deus por isso também. Maria Aparecida, só agradecer por tudo. A Jesus e devido ao Espírito Santo, bendito seja Deus. Agora mais uma. Maria dos Santos diz sim de um mal que de vez em quando aparecia na minha mente. Quando veio a pandemia, você não imagina como o inimigo judiou de mim. Hoje me considero curada e o que falta ele mesmo vai completar. Se não for agora, na sua vinda, é certeza. O mal se chama toque. Acredito que não há sofrimento maior. Beijo para você, Maria. Daqui a pouco eu leio mais comentários. Continuando aqui a minha conversa com o Dr. Marcos Tavares de Oliveira, ele é médico e escreveu o livro Doutor Jesus e suas especialidades. Já passamos ali pelo caso da mulher que sangrou durante 12 anos até ter sido curada por Jesus. O que eu vejo naquela mulher também é muita resiliência. Mulher resiliente demais. O relato dá a entender que ela não desistiu de encontrar a sua cura. Aquela mulher é uma das minhas preferidas, né, das histórias bíblicas. Outra especialidade, doutor, a sua é ortopedia? Ortopedia. Jesus também trabalhou com ortopedia? Com certeza. Me conta essa história. Eu acho que foi uma das que ele mais trabalhou, né? Uhum. A ortopedia e a traumatologia era algo muito comum, né? Eu sou um pouco suspeito de falar dessa área, mas nós temos vários relatos na Bíblia de pessoas que ele ajudou a caminhar, que não tinham condições. No livro eu falo uma ou outra, né? Eu falo um pouquinho do cirurgião de mão, que também é um ortopedista, né? Daquele rapaz que tinha a mão atrofiada. Eu falo um pouquinho também sobre a mulher que padecia com a coluna encurvada há muitos anos. Uhum. Que é um relato muito pequeno, muito curtinho, que nem eu conhecia muito ele, eu estudei depois. Mas é uma das partes que eu mais gosto, que quando Jesus simplesmente endireitou a mulher e de uma forma tão simples e rápida, e com isso levou também todos os problemas espirituais dela. Mas a ortopedia eu acho que está bem marcada na Bíblia. E qual é a hipótese a respeito daquela mulher encurvada, há 18 anos sofrendo daquele mal? Qual a sua hipótese de diagnóstico? É bastante tempo, né? A gente tem muitos transtornos de coluna, né? A maioria dos transtornos de coluna que nós identificamos hoje são as de postura, né? Muita gente tem problemas de postura. Corrigir a minha. A tua tá boa, doutor? A minha não tá muito boa, não, mas, né?
E às vezes com o tempo nós vamos adquirindo uma postura e nós achamos que é uma postura confortável. Porém, com o tempo ela vai se transformando e a gente vê os resultados depois de uma idade mais avançada. Mas pelo que descreve ali, eu acho que aquela mulher ela padecia de uma hipercifose, uma hiperlordose e, para piorar, uma escoliose também. Então eu acho que que ela jamais poderia se endireitar, foi realizado vários tratamentos, e eu acho que foi basicamente isso, que é uma alteração nas curvaturas normais que nós temos da coluna, né? Então essa é mais ou menos o que eu falei sobre isso. E eu dou algumas dicas também de como a gente pode cuidar da nossa coluna. Já ajuda aí, vai, fala. Bom, algo que as pessoas me buscaram muito nessa pandemia foi a questão do trabalho em casa. Muitos foram para trabalhar em casa, diante da mesa, do computador. Então, o que eu faço nessas situações, né? Passo muitas horas sentadas, ou aquela coisa. E às vezes a mobília do escritório não é tão apropriada, aquele escritório arranjado em casa, puxa a cadeira daqui para colar, às vezes nem tem não é uma cadeira anatômica, digamos assim, né? Então, assim, as dicas mais básicas que eu dou para a gente não ter problemas de coluna, basicamente assim, o ombro sempre tem que estar alinhado com o quadril. Opa. Né? Se a gente está assim com o ombro mais para frente ou muito para trás, então isso pode prejudicar, né? Outro detalhe é que se você for usar ali a tela para computador ou para o que seja, nunca que você tenha que levantar muito o pescoço ou abaixar, sempre no mesmo nível, tá? Então a tela ficar aqui na altura do meu olhar. Isso, na altura do olhar. Pode ser, a gente usa, por isso que a mesa é importante ter uma altura adequada, né? Isso. Essas são as principais. E nunca o joelho ficar muito acima também da cintura, né? Então, às vezes, que a gente fica muito acima da cintura, Verdade. isso vai atrapalhando a Mas, musculatura. doutor, nós mulher, a gente cruza a perna. Isso detona a coluna? Olha, se a gente tem uma boa... se você trabalha com alongamento, se você tem uma musculatura que seja bem flexível, não tem problema. O problema é quando a gente tem muito encurtamento de musculaturas posteriores, né? Então a gente vai naquela posição, então a musculatura não está acostumada, daí com o tempo pode machucar, né? Salto alto pode fazer isso também de encurtar? Eu tenho uma amiga que ela só usa salto. Hoje, mais porque ela não pode mais usar baixinho, porque ela sente dores. Seria um encurtamento assim? O salto alto ele pode também, né? Ele pode provocar por vários motivos. Primeiro que você tira um pouquinho a base da pisada, né? Você acaba perdendo todo aquele que a gente chama de pé plantígrado. A gente precisa apoiar em algumas regiões. O salto alto a gente acaba perdendo esses apoios e acaba forçando outras regiões. Então você pode ter problema no quadril, na coluna em si, porque você perde toda a pressão nos locais, a distribuição da carga nos pés. E, inclusive, que eu tenho falado bastante, é o famoso joanete. Também é uma coisa muito comum do salto alto, ponta de bico, né? Fininho, assim, aqueles bicos fininhos. A mulher ali apertada, aquele negócio doendo, ela morrendo, mas tá lá toda linda, pronta e elegante. Mas pode usar, não tem problema. Não, sim, claro. Né? Não é uma proibição, mas uma observação de como fazê-lo. E alternar também, eu acho que faz bem. Certeza. Saltos menos altos, talvez, para ficar mais tempo usando. A gente também tem que ser inteligente de também não trazer para si tanto mal, sabendo que pode evitar, ficar no meio termo, né? Doutor Marcos, você disse de outros, por exemplo, qual seria a hipótese de diagnóstico do rapaz com a mão ressequida? Olha, isso é bem interessante, né? A gente tem uma série de doenças que eu classificaria em 2 grandes grupos. O primeiro grupo são as doenças congênitas, que são doenças que a pessoa já nasce com aquele problema, e o segundo grupo são doenças adquiridas. Bom, das congênitas a gente tem várias hipoplasias, defeitos, né, que poderiam causar isso. Mas é uma característica interessante que Lucas fala da mão direita. E a mão direita, nós sabemos que hoje é uma das mais utilizadas. Nós usamos mais a mão direita do que a esquerda. Então ele é o único que dá esse detalhe. E eu fico imaginando, se ele fala da mão direita, talvez esse homem já manejava bem essa mão
e em um determinado momento da vida ele perdeu alguma atividade, alguma função, atrofiou por algum motivo. Então eu imagino que não seja do grupo das congênitas, eu imagino que seja dos grupos das adquiridas. Que aí naquela época a gente tinha lesões por armas brancas, né? Ali faca, lança, alguma lesão no nervo mediano, radial, que começou a atrofiar. A minha hipótese é essa, alguma lesão, uma ferida, que a partir daquele momento ele começou a ter atrofiamento devido à lesão do nervo, né, e etc. Muito bem, você que está chegando agora, nós estamos conversando com o Dr. Marcos, ele escreveu um livro sobre as especialidades com as quais Jesus trabalhou enquanto curava tantas pessoas e buscando aplicar a nossa vida hoje, a nossa fé num Deus que é o mesmo de ontem, hoje, sempre será, um Deus disponível para conhecer a tua história, para te tocar, para te curar. Nós não estamos aqui em momento de fazer um aprofundamento sobre as questões espirituais tão somente, mas trazer à tona, conhecer um pouco mais do que pode ter sido aquela enfermidade. E aqui está a visão médica. Quando nós falamos, por exemplo, da mulher que estava encurvada há 18 anos, o texto bíblico se atém a dizer que ela era possuída por um espírito maligno que a deixava em condição muito infeliz, mas o seu corpo estava respondendo àquilo que o espiritual tinha em si. Então, isso me faz pensar, doutor, em doenças psicossomáticas, em doenças espirituais, em como a doença em si denuncia a nossa condição no mundo, né, o adoecimento em função do pecado. Me chama muito a atenção que em várias situações Jesus, em lugar de dizer levanta imediatamente e curá-lo imediatamente, ele dizia teus pecados estão perdoados. Como médico, claro, o senhor também tem esse conhecimento de que há pessoas que estão enfermas no corpo, mas porque a enfermidade inicial é na mente, é a culpa, é o medo, é o pavor. Que relação você tem com esse tipo de enfermidade? Olha, eu sempre me baseio nas doenças de uma forma integral, né? E eu sempre falo que, bom, a saúde completa é um bem-estar físico, mental, social e espiritual. Perfeito. É como se fosse uma balança de 4 pratos. Se um prato, né, ficar mais pesado ou menos, os outros também vão se desequilibrar. Então, é basicamente isso a nossa saúde. A gente não consegue simplesmente tratar algo físico sabendo que talvez a causa inicial possa ser mental, né? Exato. Ser espiritual, ser social, né? Como você falou, as doenças psicossomáticas hoje é muito real. A gente vê as pessoas, a gente às vezes acaba tratando um problema físico, melhorou o físico, porém ele volta e a gente não tratou o outro, que é o que está causando. Então eu sempre me baseio nessas 4 áreas, né? E tento buscar com o paciente o que poderia estar errado. Se isso aqui está errado, né? É aquela famosa a terapia cognitiva comportamental. Isso eu utilizo muito diariamente, né? Isso faz com que a gente entenda o problema dele e ele também entenda para fazer essas modificações. Porque é muito difícil alguém saber reconhecer que às vezes o problema não é só físico. Exato. Assim como tem pessoas que dizem, não, isso é psicológico. E não se dá conta de que o ser humano é um ser integral, que está tudo interligado, como você bem disse. Nós vamos para o intervalo. Posso ler, produção, só 2 dos que nos escreveram contando, por exemplo, a Nazaré diz ela tem câncer de mama com metástase, faz quimioterapia a cada 21 dias. Chorei e orei muito pela minha saúde. E teve oração intercessória também. Meu tratamento não me causou sofrimento. E ela considera isto um milagre. Meu tratamento não me causou sofrimento, estou muito bem. É bom sentir Deus dando força a cada dia. Beijo, Nazaré, Deus te abençoe. A Célia diz, são tantas bênçãos e curas que já recebi e recebo todos os dias, cura física, emocional, espiritual, os pratos, né, doutor, da vida. Sou completamente dependente dele, vivo e venço a cada dia, sempre debaixo da graça. Abençoado consultório de família.
Abençoada Darleide. Amém, meu amor. Não vai fazer mais mentorias à tarde? E aí, você já está me fazendo outras perguntas, né? Faço mentoria sim, meu amor. Nós vamos para o nosso intervalo e você aí já foi curado por Jesus? A gente espera você com esta e muitas outras histórias. Até já! Voltando, e eu tenho um convite muito especial para você. Eu e os Anjos da Esperança. Vou pedir para a produção agora jogar o que está acontecendo neste mês de maio. E você que é Anjo da Esperança, se liga, é para você. Ter um encontro com os amigos é realmente algo muito bom, não é verdade? Poder rir com eles e criar momentos que serão levados para sempre no coração é um dos maiores presentes que uma amizade pode gerar. Para Novo Tempo, fazer novas amizades é tão importante que temos um projeto que é especialista em proporcionar momentos entre a emissora e quem assiste ou ouve a Novo Tempo. O Anjos da Esperança é o maior mantenedor da programação da Novo Tempo. É por meio de doações financeiras que conseguimos produzir conteúdos para rádio, TV e web, mas também enviar guias de estudo da Bíblia gratuitamente para 8 países da América do Sul, incluindo o Brasil. E eu tenho certeza que você que assiste ou ouve os nossos programas já criou um carinho especial ou até mesmo uma amizade com os nossos apresentadores. Por isso que neste mês de maio, nós queremos que você que é amigo da Novo Tempo convide novos amigos a também fazerem parte do projeto Anjos da Esperança. Mas Jota, como fazer isso? Vem cá que eu te explico. A melhor maneira para você explicar o que é o projeto Anjos da Esperança para o seu amigo é respondendo 3 perguntinhas, mas muito importantes. A primeira é qual é o objetivo do nosso projeto. A segunda, como ele é mantido. E a terceira é explicar para o seu amigo quem pode participar. O objetivo do Anjos da Esperança é utilizar e destinar as doações no custeio de todas as produções da Rede Novo Tempo de Comunicação. Tudo isso é feito por uma equipe competente e que acredita na missão da Novo Tempo em levar esperança e salvação a todos. A segunda resposta que você precisa explicar para o seu amigo é que o nosso projeto é mantido por doações de milhares de pessoas. A prestação de contas e o impacto das vidas que estão sendo transformadas poderão ser acompanhados por ele ou por ela no programa Anjos da Esperança, que vai ao ar de segunda a quinta às 9h30 da noite na TV Novo Tempo. E por último, ele vai estar curioso em saber como ser um anjo também. Por isso você vai explicar que aqui todos são bem-vindos, independente da idade e o valor que a pessoa deseja doar. Por isso, se você conhece um amigo que assiste a Novo Tempo, mas que ainda não é anjo, faça o convite para ele também. Depois que eles aceitarem, você precisa anotar o nome, telefone e a forma de doação que ele ou ela deseja fazer. Depois de todas essas informações, você vai ligar para o 0 operadora 12 21 27 30 30 e passar todos esses detalhes para um dos nossos atendentes. Tendo todas essas informações aqui na nossa central, nós iremos ligar para o seu amigo e fazer o cadastro dele. Mas não é só isso. Quem já é anjo e conseguir inscrever um amigo ou uma amiga no projeto Anjos da Esperança neste mês de maio, vai ganhar 2 DVDs dos 50 anos do Arautos do Rei. Um para você e outro para o seu amigo. Mas além disso tudo, iremos enviar junto, gratuitamente, outros brindes exclusivos para a sua casa. Você tem um amigo que assiste ou ouve a Novo Tempo e ainda não é anjo? Então ligue para ele agora mesmo. Explique qual é o objetivo do Anjos da Esperança e depois que ele aceitar, não deixe de ligar para nós pelo telefone 0 operadora 12 21 27 30 30. A Novo Tempo deseja ir mais longe para mostrar que somos iguais, porque temos a mesma missão. É isso, coisa de família feliz. A gente quer mais gente com a gente para fazer acontecer a Novo Tempo e todos os projetos. Mais novos guias de estudos, mais programas, mais expansão, chegando mais longe com o sinal da Novo Tempo, rádio e televisão. Nós temos muito trabalho ainda pela frente. Você que já é um anjo da esperança, muito obrigada por isso. E o convite é
que você convide um outro amigo para ser Anjo da Esperança também. Tudo dito para você? Agora é só entrar em contato, a nossa equipe espera por você agora. Entre em contato com a gente, o nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 30 30, 12 21 27 30 30. Convite feito, agora a gente só espera você ligar. Obrigada, Deus abençoe você, viu? Que já é um Anjo da Esperança. Vamos continuando aqui o nosso programa, hoje nós estamos perguntando para você, você já viveu uma cura que você sabe foi por conta da fé que você depositou em Jesus, a oração, a espera em Deus? O que você me conta? Qual é a sua história? Estou acompanhada hoje do doutor Marcos Tavares de Oliveira, que escreveu o livro Doutor Jesus e Suas Especialidades. Doutor, uma das especialidades que Jesus exerceu foi da neurologia. Neurologista Jesus, qual das histórias demonstra Jesus como neurologista? Nós conhecemos bem a história daqueles 4 homens que levaram aquele paralítico para ser atendido por Jesus. Só antes de falar sobre o momento bíblico, eu me lembro muito de uma experiência que eu passei lá no norte do Brasil. Um abraço para todos aqueles lá do Pará. Como amigos, missionário lá naquela região. Nós fomos, junto com minha esposa é médica também, nós fomos fazer eu fui fazer a última parte do meu curso de medicina no Hospital Adventista de Belém. E nós procuramos algum projeto missionário e acabamos criando um projeto chamado Missão Sobre as Águas. E nós atendimos a população ribeirinha ali da região, da Ilha da Trambioca, a Ilha da Onça, muitos talvez estão vendo, conhecem lá pela região de Barcarena. E nós visitamos ali muitas casas. E teve um dia muito interessante que nos chamou a atenção. Nós fomos bem adentro de uma das ilhas e encontramos muitas pessoas ali que faziam muito tempo que não iam para as regiões mais populosas de civilização. E uma das casas que nós chegamos era uma casa que não tinha nem portas, nem janelas, simplesmente tinha um teto e algumas estruturas para segurar. E estava cheia de crianças, né? Penduradas, deitadas nas redes, etc. E a gente prontamente chegou, já começamos a avaliar as crianças, atender as pessoas ali, mas havia muita gente naquela casa. E foi uma experiência muito bonita para a gente atender aquelas pessoas, ajudá-las, medicar e etc. E eu associo muito com a história da Bíblia. Conta-se que Jesus estava ensinando em uma casa e aquela casa estava lotada. A própria Bíblia diz que não tinha nem onde mais colocar as pessoas. Sim. E em algum determinado momento começou a se destelhar, né? E baixaram 4 pessoas, baixaram um doente, um enfermo, que era paralítico, não podia se movimentar, até o centro do local onde Jesus estava ensinando. Isso para mim é muito impactante, né? As pessoas levando os pacientes para Jesus. Eu imagino que Jesus era uma pessoa muito... todos queriam conversar com Jesus, né? Então você imagina naquela casa, cheia de pessoas querendo ser atendidas por Jesus, né? E Jesus ali querendo ajudar a todos, mas às vezes não tinha espaço para poder ajudar. E como eu sempre falo, Jesus não tinha um consultório, ele atendia onde existia lugar, ele estava atendendo. E aquele homem chegou ali pronto de Jesus, e Jesus, além, como você falou, além de cuidar da parte física, ele também curou dos pecados dele, né? Exato. Então foi uma experiência bonita e eu relaciono com essa experiência missionária que nós tivemos. Aliás, a sua família é missionária, não é? O doutor Marcos, ele é filho do pastor Ronaldo de Oliveira, um dos apresentadores aqui da Novo Tempo, que inclusive está na plateia hoje, porque antigamente era assim, o filho do pastor Ronaldo, já está naquela fase de Ronaldo pai do doutor Marcos. Mas é uma família missionária que tem uma história lindíssima ali, ele aparecendo. Dá tchauzinho aí para a câmera, pastor. E quando o pastor Ronaldo morou na África, vocês ainda eram menores ou já estavam no colégio estudando? Eu não era nascido, foi o meu irmão que esteve lá com eles. Já é mais tempo, pastor. Eita, muitos anos, né? De história missionária. Que lindo.
Mas você segue, assim, muito bonito de te ouvir dizer assim que lá dentro do consultório o seu interesse, quando eu te perguntei sobre o livro, você gostaria de deixar alguma coisa para o seu paciente, você gostaria de influenciar o seu paciente para descobrir o amor de Deus. E você várias vezes no bloco anterior dizia assim, de amar as pessoas, de amar as pessoas. Esse foi o ambiente da sua casa, né? É o ambiente da sua casa. Com todos os desafios da vida cristã, amar é o principal. Muito bom ver isso em você, esse amor pela missão. E qual seria a hipótese de diagnóstico daquele homem que desceu ali, ou melhor, que foi descido pelo telhado pelos amigos? A Bíblia não dá tantos detalhes específicos daquele quadro clínico, né? A gente tenta fazer uma hipótese, né? Hipóteses são condições não tão específicas, Sim. mas a gente acaba chegando a uma doença, né? Mas assim, com certeza uma doença neurológica, né? Que possivelmente limitou seus movimentos. Eu acredito, na minha simples visão, né? Não querendo dizer realmente, mas eu acho que seria alguma lesão medular mesmo, a nível de algum acidente naquela época que causou essa plegia, essa limitação nos movimentos, né? A medula é um segmento do cérebro que a medula corre pela nossa coluna vertebral e ela dá ramificações de nervos que vão para os braços, para as pernas. Então, se a gente tem uma lesão a nível da medula, a gente acaba tendo lesões de limitações. Por exemplo, uma lesão na medula muito alta, a gente acaba tendo praticamente dos 4 membros. Uma lesão mais baixa, praticamente dos 2 membros inferiores. Então, eu acho que seria uma lesão medular, talvez causada por algum acidente. Interessantíssimo. Vamos aqui a algumas histórias na mesma direção de pessoas que buscaram em Deus suporte para as suas lesões, né, para suas enfermidades, para suas dores. E a Miss Moreira diz, orei e fiquei muito bem. Eu senti uma dor de cabeça muito forte, já fazia cerca de 1 mês. Sem saber o que fazer, me ajoelhei e chorei orando, pedi a Deus que me curasse. Fiquei boa no mesmo dia. Que ótimo, bendito seja Deus. Quem mais diz aqui para mim, do seu relato? A Eliane diz, eu tinha miomas uterinos que me provocaram 5 abortos. Fiz cirurgia, mas eles voltavam. Os médicos me desenganaram, pois os miomas eram abortivos, por serem muito grandes também. Deus me deu 2 filhos que se desenvolveram perfeitos, mesmo com os miomas que cresceram após a miomectomia. Olha só, no caso de ginecologia, sério, né, doutor? Quem mais? A Raquel diz, fiz transplante renal há 25 dias. Jesus me deu vida novamente. Fazia hemodiálise. Em 45 dias depois de entrar na fila, eu fui chamada. Jesus e a cura é tudo. Ele é perfeito em tudo que faz. Sabe o que é bonito também, entre tantas coisas, doutor? Ver o entendimento do cristão que associa o cuidado médico como um amparo divino também. Ou seja, ir ao médico tem uma conotação de entendimento de que Deus opera por meio dos especialistas, por meio dos profissionais, porque há muito, porém, de ignorância mesmo, assim, no sentido de não reconhecer que Deus atua por intermédio de um médico. E não somente por meio do sacerdote, do pastor, da imposição de mão, que uma coisa não diminui a qualidade do outro. Eu acho que isso é alguma coisa muito bonita de ver quando o cristão faz essa associação entre o divino e o humano trabalhando em conjunto. O que me dizes? Isso realmente é o reconhecimento de que o corpo humano foi feito por alguém, por um Deus, por um Criador. Eu sempre digo que é uma máquina tão complexa e o momento que você reconhece isso, que é uma máquina que precisa de uma manutenção adequada, que precisa de um cuidado adequado, você reconhece que alguém fez. E aí que está o divino, né? Tá essa relação da aceitação de que quem me fez é muito grande
E eu preciso depender dele também para que as peças possam ser arrumadas, né? Nós temos mais de 660 músculos, a gente tem cerca de 206 ossos, sem falar dos órgãos internos. Então, como não entender que isso realmente é uma dependência de funcionamento total? Exato. A gente não precisa ligar, chego em casa, eu ligo na tomada para me recarregar. O nosso corpo é tão perfeito que produz o processo de energia. Então, essa dependência vem muito disso. Reconhecer que nós fomos feitos por ele. Né? Agora, doutor, você bem sabe que se tem um problema ortopédico, procurar um ortopedista não vai ser assim, ai meu Deus, eu vou orar e meu osso vai colar. Normalmente, o que se vê mais é preconceito com a especialidade psiquiátrica, não é? Porque as doenças psiquiátricas ainda são, de alguma maneira, mesmo com tanta informação, alguma coisa que deixa as pessoas desconfiadas de que isso possa ter impacto com relação à sua fé. E isso dificulta muitas vezes o tratamento e o próprio milagre, né? Isso que é muito triste de ver. Por que será, né, essa dificuldade tão grande com as doenças psiquiátricas, né? Bom, a Almeida diz assim, sim, fui curada, graças a Deus. A Nazaré, um abraço para você, Eliane. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. A Débora Cristina, um beijo para você. Tereza Ogalha, ela diz, eu já muitos livramentos na minha vida. A Denise, fui hospitalizada e fiz até cateterismo. E resultado, deu tudo certo. Nossa fé, nossa oração. Bendito seja Deus. Cássia diz que sim, também fui abençoada com curas em sua vida. A Mazé diz, sim, eu fui curada de câncer de intestino. Minha história está no meu canal, Giva e Mazé, onde ela conta o seu testemunho. Hoje estamos completando 20 mil inscritos. Mazé, parabéns para você, viu? Obrigada pela sua participação aqui também. A Luciane diz, eu tinha o útero virado e consegui engravidar. Hoje tenho uma filha inteligente, linda, maravilhosa e até uma neta. Olha você aí. Detinha, beijo para você também. Eu fui desenganada de uma doença nas mãos e Deus me curou. Já faz 19 anos que não tenho mais feridas nas mãos. Maravilha! Milagrosamente fui curada de um tumor no cérebro. Mas a maior cura foi a salvação. Quem diz é a Paula. Verdade. Muito lindo. Vamos a uma outra especialidade. Qual o seu destaque antes de nós terminarmos o programa? Olha, eu acho que, como você já deu essa entradinha na parte de psicologia, psiquiatria, é uma área que eu gosto demais. Vamos lá. Eu sou ortopedista, eu sou especializado em ortopedia pediátrica, né? Estou agora também concluindo um ciclo de reconstrução e alongamento ósseo. Uau. Porém, o que tem a ver com isso? Eu gosto muito da parte de psicologia também. Eu atendo também como clínico geral, lá na Clínica Adventista de Curitiba, e a gente atende muitos pacientes com transtornos psiquiátricos, emocionais, e eu gosto muito de atender. Por ser uma área um pouquinho diferente, eu mantenho sempre a clínica geral. E a gente tem visto muitas pessoas que precisam de ajuda de forma rápida e de forma crônica. E nós encontramos também pessoas que não sabem que precisam de ajuda. A gente tem essa dificuldade, né? Às vezes, muitas das doenças são causadas na mente. E a pessoa não sabe que está acontecendo isso. Então, é um outro processo. Por isso que eu escrevi algo bem específico falando sobre o grande psiquiatra. É uma área que eu tenho um carinho muito especial, que eu gosto de acompanhar, né? A gente conta a história de Elias. Elias foi um grande profeta. Só para a gente contextualizar, ele passou por um momento muito estressante. Ele foi lá fazer um grande desafio com os profetas de Baal, né? E nós já sabemos a história, com certeza Deus ajudou, ganhou, aqueles profetas morreram. E aí a rainha ficou muito brava, né? A rainha, olha, eu vou fazer a mesma coisa que você fez com os meus profetas. E aí começou toda essa questão. Elias começou com uma carga muito pesada. Imagina aquele estresse que ele passou. Ele não passou uma hora no monte lá, ele passou muito tempo lá em cima. Então aquele estresse pesado, sozinho, todo mundo contra ele, sabendo que Jesus ia ajudar, com certeza que Deus. E depois a gota d'água foi, né? Vamos matar Elias porque ele acabou com os meus profetas, vamos persegui-lo. E foi aí que começou aqueles gatilhos, né?
E Elias passou um bocado muito complicado, né? Ele até resolveu fugir, escapar para o deserto, né? Começou com aqueles sentimentos de culpa, né? De que ninguém está comigo, olha, todo mundo lá, o povo de Israel, ninguém mais está levantado, né? Querendo estar do nosso lado, todos se ajoelharam aos deuses. E aí começou com todos os detalhes que a gente vê num quadro de uma pessoa depressiva, né? Inclusive, vou dormir, vou deitar e dormir. E daí o anjo falou, acorda, olha, pãozinho na brasa aqui, quentinho, gostoso, água para você tomar. Voltou a dormir. Vamos lá, a gente precisa levantar, eu tenho uma missão para você. Eu quero que você caminhe bastante. Demonstrava um desejo de morte também? Desejo de morte, etc. E eu acho muito interessante um ponto aqui, que Deus perguntou em 2 momentos, o que você está fazendo aqui? E eu acho que essa é uma pergunta, uma auto-pergunta, né? Aonde eu cheguei? Em que ponto que eu cheguei aqui? Numa caverna, escondido, né? No fundo do poço. Essa acho que é a pergunta que Deus faz pra gente às vezes, né? Verdade. E aí depois ele fez um tratamento fantástico, né? Transformou a vida dele, etc, etc. E eu falo muito sobre isso, né? O que é a depressão? A gente conversa bastante, inclusive eu vejo aqui nos programas falam bastante sobre esse assunto, é muito comum, né? São alterações do humor, a gente tem vários tipos de sintomas, né? A gente não pode também, o que eu gosto de dar ênfase, que eu dou ênfase no livro, que uma tristeza normal não é depressão. A gente tem que saber diferenciar. Tristezas nós nos acostumamos, a gente consegue nos adaptar, nos ajustar. Já as tristezas da depressão são tristezas mais profundas, mais demoradas, mais crônicas. E aí a gente vê todos esses sintomas. Mais debilitantes, né? Então eu acho interessante como Deus abordou nesse momento como psiquiatra a Elias. Acho que foi fantástico. Ele foi guiando tudinho e foi mostrando pra gente como ele pode acabar com os sintomas e ajudar a gente. Lembrando que eu sempre falo para os pacientes, depressão não é falta de fé. Exato. Depressão não é falta de se ajoelhar. Depressão é uma doença, um dos 4 pratos da balança, né? Da saúde mental. Então a gente não pode ter vergonha de buscar um profissional para ser avaliado, para ver realmente se é o que a gente tem, né? E ao final de cada capítulo, você dá algumas orientações. No caso da psiquiatria aplicada a essa história, quais os cuidados que o médico recomenda ter? Bom, eu sempre falo sobre, vou dizer o tratamento da depressão, por exemplo. O tratamento da depressão não é único, ele tem vários pilares. Então, nos tratamentos, nas prevenções, o que eu sempre oriento? Primeiro, medicação se for necessário, tá? Não é todo mundo que precisa todos os mesmos. Porque eu tomo tal, esse aqui é bom para você, toma esse aqui. Não. A medicação tem que ser bem avaliada, bem começada e com um plano de término. A gente vê muitos pacientes que começam a tomar, nem sabem por que estão tomando, ficam renovando receita e não tem um projeto de término da medicação. Perfeito. Então, isso é o primeiro que eu sempre oriento. Ser avaliado e acompanhado com alguém para ter um começo e fim. Segundo pilar, eu falo sobre a questão das terapias. Eu sou muito a favor da terapia. Uma delas que eu gosto muito é a terapia cognitiva comportamental, que nos ajuda a entender os erros. E o terceiro pilar é o estilo de vida. A gente também tem que ter uma mudança no estilo de vida. A parte do corpo humano, a movimentação, a atividade física, ocupar a mente também, né? As terapias ocupacionais, tudo isso ajuda a gente também a tratar a depressão. Então, para esse tipo, eu oriento esses 3 pilares, mas óbvio que tem que ser acompanhados por um profissional, né? Óbvio, muito bom. E sabe, muitas vezes nós vamos observar, inclusive nessa história, numa das histórias que nós citamos, do homem paralítico para quem Jesus chega e pergunta, você quer ser curado? E outras mais, como no caso da mulher encurvada, ali por 18 anos, parece que não houve um requisito da fé do indivíduo, mas de uma obediência a um plano.
ele diz, você quer ser curado? Aí ele diz, mas é que tem gente, não tem ninguém para me ajudar. E então ele começa a falar do que ele não tinha, fala de relação social que não tinha, fala da solidão que ele vivia, enfim, das dificuldades. E Jesus diz, levanta e anda. Ele levantou. Então, não é uma questão de fé, muitas vezes, em primeiro lugar, mas de decisão em você agir a favor da sua própria cura. Então, esse é o envolvimento que precisa haver entre a parte humana e a parte divina, como da parte médica, medicamentosa, terapêutica e a sua atitude diante do seu problema. Não dá para a gente esperar que as coisas aconteçam além da nossa vontade ou alheia à nossa vontade ou envolvimento. Mas que Deus é bom e Ele é o mesmo que continua curando. Meus amores, nós vamos chegando ao final do programa. Doutor, nós não pegamos a sua rede social. Como é que as pessoas encontram esse livro? Tem no site? Tem o site, que é drmarcostavaresdeoliveira.com.br. Facinho. drmarcostavaresdeoliveira.com.br. Muito bom. E ali tem o meu contato, se querem conversar comigo. Eu tenho as outras redes sociais também que vocês podem encontrar a partir desse site. Perguntas, Estamos aí à disposição para poder ajudar no que seja. drmarcostavaresdeoliveira.com.br. Inclusive tem um capítulo inteiro ali do livro disponível gratuitamente para você ler. É muito bom, uma leitura muito gostosa de fazer, com aprendizado excelente, aprendendo a cuidar da saúde com o maior médico de todos, drmarcostavaresdeoliveira.com.br. drmarcostavaresdeoliveira.com.br, tá bom? Finalizando o nosso programa, antes de agradecer em definitiva ao Dr. Marcos, eu quero dedicar a você também um tempo de te fazer um convite a mais. Entrar em contato com a gente e pedir esse guia de estudo, A Procura da Verdade, novinho, Os Anjos da Esperança, junto com a Novo Tempo, puderam colocar na praça, na casa, na mão de muitas pessoas já esse guia de estudo da Bíblia, A Procura da Verdade. Deus existe ou não existe? Mas assim, a pergunta anterior deve ser, dá para acreditar na Bíblia? Seria a Bíblia um livro confiável? Ou é um amontoado de escritos que alguns homens sabidinhos reuniram para fazer a cabeça das pessoas e nós não passamos de pessoas tolinhas que acreditam nesses escritos antigos? Será? Será que temos provas da veracidade da Bíblia enquanto texto sagrado, passando de geração em geração? Será? Eu só garanto para você que tem muitas provas. E eu convido você para pedir o seu guia de estudo A Procura da Verdade. Entre em contato com a gente. O nosso WhatsApp é o 98244-4449, 98244-4449. Bom, doutor Marcos, muito obrigada, viu? Prazer é meu de estar aqui com vocês e poder aí responder algumas perguntas. Obrigada. Eu os motivo a cuidar dessa máquina que nós temos, que é feita por um Criador que existe, que nos cuida e que Ele é especialista em você. Que lindo! Já pode ser o título do próximo livro também. Pode Jesus, ser. especialista em você. Gostei. Obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho enquanto médico, enquanto... Aqui, não mostrei o livro nenhuma vez. Para onde eu mostro? Aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, que bonito. Olha, não é um livro fininho, livro de bolso, não, gente. Aqui é livro com pesquisa. Doutor Jesus e suas especialidades. Muito bom. Obrigada, doutor. Prazer. Encontra no site o livro, tá bom? Doutor Jesus, lá no site Marcos Tavares de Oliveira, tá aí na tela, bem grandão, muito bem. Vai lá. Lá você pode falar com ele, mandar perguntas, enfim, fica à vontade, tá bom? Eu, quando tenho acesso a um médico, eu já garanto este acesso para tirar dúvidas, enfim, é sempre muito bem-vindo o contato com um bom médico. Doutor, obrigada, viu? Mais uma vez. Um abraço para a Igreja Adventista do Morumbi, São Paulo, onde o pastor Ronaldo de Oliveira é pastor e aqui estamos registrando a presença dele e agradecendo a vocês todos pela audiência. Brasil, um beijo. A gente se encontra na semana que vem e veja bem, o Senhor Jesus é o teu médico, o teu ajudador. Ele presente e fiel na tua vida, jamais te deixará sozinho. Que a presença de Jesus seja uma constante com você.
Obrigada pelo carinho, pela parceria. A gente se encontra aqui na próxima semana com mais um consultório de família. Quero agradecer muito a você que é inscrito no nosso canal no YouTube. Já passamos dos 300 mil inscritos. A família cresce. E o nosso Instagram também está quase nos 200 mil. E aqui a gente não fomenta muito, não convida muito, mas vai lá e se inscreve. Beijo, tchau!